Então, cá estamos nós aqui, de novo, para resolver a segunda parte do problema. Essa segunda parte é um pouco mais rápida do que a primeira, e vocês vão perceber rapidamente o porquê. Fizeram aí as tentativas de encontrar o que é que está em série, o que é que está em paralelo, e tentaram redesenhar. Me digam aí, o que é que vocês fizeram? Ou vocês só ficaram levantando e baixando a mão para se preguiçar mesmo? É para falar alguma coisa que eu não escutei, não? Para falar, para saber, vocês fizeram... Eu fiz aqui de cabeça essa resistência equivalente é a associação em paralelo de 24 com 21. Nossa. Vamos lá, vamos ver isso. Porque acho que de cabeça nem todo mundo consegue fazer. E eu acho que eu estou incluso Mas nesse eu acho que eu falei o que é, não calculei não, só mandei aqui né? O que é que está associado aqui em série, né? Vamos tentar seguir aquelas etapas que eu falei para vocês antes. O que é que a gente consegue visualizar aqui que está em série? Lembrando que esse fiozinho aqui não está ligando mais nada, né? A gente tinha encontrado na primeira etapa que esses dois carinhas aqui estavam em série. Esses dois aqui. Eles continuam em série? Sim. Continuam em série. E apareceu mais alguém em série? Com esses dois? E agora o 6 com paralelo esses três aí, que da malha de baixo. Isso. O 6 está em paralelo com esses três aqui? Você faz esse em série, aí ele em paralelo com 36, aí essa resistência equivalente vai estar em série com os 6. Tá, vamos ver isso. Fazer por etapas aqui para não ficar tão confuso. O Alas colocou aqui que Vinícius falou quanto ele encontrou e o Alas disse que está o 7, o 5 e o 9 em série. Todo mundo consegue visualizar isso? Aqui, ó. Não, professor, eu acho que está errado. Ficou gravado isso, né? Só para avisar. 7, 5 e 9 estão em série aqui no sistema, né? Então, a corrente que passa por aqui é obrigada a passar pelo 5, como não tem mais essa bifurcação, é obrigada a passar pelo 9. Então, estamos com esses três aqui também associados em série. Tá bom? Esses três caras aqui associados em série vai dar o quê? Vai dar uma resistência equivalente de 7 mais 5 mais 9, 7 mais 5, 14, 14 mais... 7 mais 5 dá 12. No caso, esses aí estão em série, né, professor? Isso, estão todos em série. Os três aqui. 7 mais 5, 12, 12 com 9, 21. 21 ohms é a resistência equivalente desse trecho. E esse carinha aqui a gente também já tinha encontrado antes, né? Não mudou nada. 14 mais 22, 30. Eu vou fazer... Ih, começou a dar bronca aqui. Professor, está errado. Tá ok? O C, tá ali, o C tem um nó, como é que tá em série? Não tem nó não, porque lembra que ele diz para retirar o fio. Ah, tá certo, por isso que o negócio enrola. Não existe, entendeu? É porque o desenho só tem um, né? Aí tem que desconsiderar, tá bom? É direto aqui o caminho, não tem esse fio não. Eu vou pedir para vocês me avisarem aí se a minha tela sumir, porque ontem aconteceu a mesma coisa. Quando começou a dar no segundo horário, a minha tela fica apagando, eu não vejo nada na minha própria tela. Fica preto. Professor, se C não existe, 6 e 36 aí, ó. 6 e 36. Se C não existe, eles estão... Se o C, a linha do C não existe, esse 6 e o 36 aqui, que tá na mesma linha, eles vão ser alguma coisa ou não? Não, porque, olha, não existe esse fio para cá, né? Que vai do D para o C, mas existe esse pedaço aqui, ó, ainda. Então, aqui ainda é um nó. Isso aqui continua sendo um nó. 14, né? Isso, por causa daquele 14 com 22. Esse carinha aqui C é que não é mais um nó, porque não tem divisão, acho, corrente aqui.
A corrente só pode passar direto, porque não tem o fio para ela passar, entendeu? Vou voltar para cá, a gente já tinha feito isso aqui, resistência equivalente é igual a 36 pontos, tá? Não vou fazer a soma de novo, mas a gente já fez aqui atrás. Deixa eu só tentar nos salvar aqui um pouquinho, eu vou ter que parar o compartilhamento aqui da tela, só para fechar esse negócio, que ele fica dando problema quando, depois de um tempo compartilhado. Tem que fechar o programa e abrir de novo. Pronto, voltei para a questão, foi só para ele parar de apagar a minha tela. Eu consegui ver o que é que eu estou escrevendo. Estou escrevendo no cego, às vezes. Então tá, fizemos aqui, encontramos essa está em série, essa está em série, e não tem mais nada em série que dê para ver imediatamente aqui. Então, vou redesenhar esse circuito e vamos ver o que é que a gente tem. Desenhar aqui do lado. Eu sei que eu tenho, partindo do ponto A, aqui, uma resistência de 6 ohms, que vai chegar até aqui nesse ponto que ele está chamando de D. Depois, segue direto do ponto D até esse ponto aqui, que, se vocês tiverem que dar um nome para ele, qual vai ser esse ponto? C. C? De cagão. Não me engano. 36 ohms. Tá, se você quiser, você pode chamar de C, não tem problema. Mas estão vendo que esse ponto aqui está ligado direto por esse fio aqui? Então, qual é o nome mais prático para dar para ele, em vez de C? B. B. Então, esse é o ponto B. É o ponto que a gente está querendo encontrar no final. Eu vou passar esse fiozinho aqui para ajudar a gente a desenhar. Aqui é o ponto B. Minha tela sumiu. Deixa ela aparecer de novo. Vamos, minha tela, por favor, acenda. Engraçado, porque eu estou vendo aqui pela tela do celular. E pela tela do celular eu estou enxergando, mas no meu computador eu não estou enxergando. Professor, está todo mundo vendo, pode continuar. Mas eu não sei como desenhar, porque eu não sei onde é que está o mouse. Agora apareceu de novo, eu consigo ver, mas se eu não ver onde é que está a ponta, tem hora que eu falo assim. Agora eu estou enxergando. Aí, desse lado aqui, ó, tem essa associação que a gente fez agora há pouco, que é de 21 ohms. E aqui, nesse canto, partindo do D para o B, né, também tem uma coisinha aqui de 36 ohms. E agora a gente olha para esse sisteminha. Eu posso esquecer aquele desenho do lado e olhar só esse. Redesenhei, o que eu vou procurar agora? Paralelo. Não, tem paralelo, exatamente. Que associações em paralelo eu consigo enxergar aqui? Bem, para ser associação em paralelo, os terminais têm que ser os mesmos e não pode ter nenhuma bifurcação no caminho. Então, 6. Tem algum resistor que está entre A e B, além do 6? Tem o 30. Não. Não tem. E o Entre A e B não tem. Tem entre A e B, sem bifurcação? Depende de que B eu está falando, professor. Se for B2... Se for o quê? Porque tem dois B, tem o B da ponta esquerda e o da ponta direita. É o mesmo ponto. Quando eu falo entre A e B, se você quiser olhar daqui para cá, Pois ou então daqui de cima para baixo, dá no mesmo. Professor, o 6 ohm e o 21 ohm estão em série. Não estão, não. Me mostra aí, cadê a Porque, veja, como você quer encontrar entre A e B, você está dizendo que a corrente entra por aqui e sai por aqui, ou o contrário, né? Que entra por aqui e sai por ali. Tanto faz, mas ela entra por um desses pontos e sai pelo outro. Se eu estiver entrando por aqui, por exemplo, tá vendo que já daqui eu tenho dois caminhos diferentes, ou eu vou para o 6, ou eu vou para o 21, então não é a mesma corrente. Então, é da mesma jeito da questão que o senhor passou, né? É porque está no enunciado isso. Ele diz que ele quer a resistência equivalente entre o A e o B. Aí eu tenho que considerar que eu estou tomando como ponto de entrada o A, ou então o B, e o ponto de saída o outro ponto. Né? Então, o que eu consigo visualizar aqui que está
em paralelo, que tem os mesmos terminais, sem bifurcações no meio do caminho. Só esses dois caras aqui, ó. Porque os dois estão entre D e B e não tem nenhuma bifurcação no caminho. Os dois estão entre os mesmos terminais, sem bifurcações. Logo, olha aí, a gente aprendeu regra prática agora, para isso, quanto é que é a resistência equivalente desses dois caras? 18. 18, é 36, a tela apagou de novo, sobre 2, que é 18 ohms. Então, encontrei essa associação em paralelo, e se vocês olharem de novo para o sistema, acabou-se. Não tem mais associações em paralelo que eu consiga fazer diretamente. Então, o que é que eu vou fazer? Vou redesenhar o circuito. Redesenhar. Então, vou fazer aqui esse. Eita. Ficou muito curto. Ficou aqui. Vou ficar maior. Esse resistor de 21 ohms, no fim das contas, no meu desenho, o fio todinho é um resistor, né? É um resistor mais longo, mais curto, né? Tudo é resistor. Não sei desenhar bem, desculpa. Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B. Aqui eu tenho um fiozinho direto. E o que, que eu acabei de encontrar aqui? Que a resistência equivalente entre esses pontos, esse ponto D, ainda tem esse de 6 aqui que eu não mexi ainda, né? 6 ohms. E aqui é o ponto D. E entre o ponto D e o ponto B, eu tenho uma resistência equivalente de 18 ohms. Vou colocar ela aqui. ohms. E agora? Redesenhei o circuito depois que fiz em paralelo. O que é que eu olho? Se apareceram novas associações em série. Estão vendo aí? Essa aí é meio fácil de ver, né? Estão vendo que tem uma associação em série aqui? Isso. Tem uma resistência de 6 ohms em série com a resistência de 18 ohms. Isso dá uma resistência. Volta. Que desespero está sendo escrever sem ver a tela. R equivalente é igual a 6 mais 18, igual a 24 ohms. Bom, isso é tudo que tinha em série. Vamos fechando aqui. O que eu tenho agora entre os pontos? Para facilitar aqui a visualização do desenho, eu vou colocar A e B, um embaixo do outro, tá? A e B. Aqui do lado esquerdo eu tenho essa resistência de 21 ohms. E do lado direito eu tenho essa resistência de 24 ohms. Qual a resistência equivalente do circuito? Esse amarelo fica muito feio, só laranja. Esses dois estão em paralelo, né? Só tem um terminal. Se eu quisesse fazer esse círculozinho assim, não ia sair nunca. A e B. Então, vai dar isso. A resistência equivalente é igual a... Vou puxar aqui para o lado, de novo. Como só tem dois, regrinha prática, produto dividido pela soma. Quem fez aí a conta, quanto é que deu 21 vezes 24? Só para colocar os númerozinhos aqui. 240, 480, 504. Dividido por 45. E isso dá 11,2 ohm. É só para fechar aqui o nosso circuito. Entre A e B. Professor, tem como seguir rotação? A imagem? Tenho sim. Deixa eu só deixar isso aqui escrito, enquanto a minha tela não apagou. Apagou de novo. Eu olhando para a tela do celular para encontrar onde é que está o mouse. Voltou. Aí, está aqui. Essa é a resposta. Ficou feio? Volta aqui para o laranja. 11,2 ohms. Essa é a resposta. Bom,
É aqui? Aqui não é o suficiente para ver? É nessa parte que chegou o A e B. Tá, isso aqui. No caso, o senhor eliminou os 6. Não, eliminou não. Eliminei não, eu fiz a resistência equivalente, né? Do de 6 com de 8 que estava em série. Eu fiz aqui, ó, 6 mais 18 deu 24. Esse resistor verde aqui, ó. 24 ohms. Entendi. Pronto. Entendeu? Eita, espero que as cores ajudem bastante depois vocês a irem enxergando qual foi o caminho que eu utilizei. Tem alguma dúvida na resolução desse problema? Aí vejam, olhando os dois, né? Engraçado como esse circuito de baixo foi muito mais simples de fazer, mas eu precisei fazer mais desenhos, né? Eu optei por fazer mais desenhos. Mas dava para fazer bem rápido. Inclusive, com o tempo, vocês acabam optando por não fazer novos desenhos, só porque vocês já enxergaram que está em série em paralelo e vai fazendo tudo daqui. Só que um aviso para quando vocês forem resolver questão. Se vocês vão resolver uma atividade que precisa fazer isso, não desenhem tudo no mesmo circuito, porque eu não vou conseguir enxergar. Se vocês acharem que, mesmo que vocês consigam fazer de cabeça, sem fazer nenhuma indireta para a aula, né, não façam de cabeça, me mostrem o caminho aqui, tá, com os desenhos intermediários, porque é muito difícil de quem está lendo a sua questão, sem ter visto você fazendo, identificar no desenho final o que é que você quer representar, tá bom? Fechando aqui, isso aqui terminou. O que é que eu ainda posso fazer hoje? Eu queria que vocês escolhessem uma outra questão para a gente resolver. Só que nessa eu vou deixar vocês trabalharem um pouquinho mais. Então, eu vou dar a vocês uns 10 minutinhos para irem pensando na resolução. Primeiro, vamos dar 5 minutinhos para a gente escolher um circuito aqui, um circuito bem bonitinho, para resolver, e vou dar 5 minutos, 10 minutinhos para vocês tentarem fazer, e a gente volta a tentar fazer. Aí tem aqui algumas opções de circuito. É sempre calcular a resistência equivalente entre A e B. Aí tem esse circuitozinho, que tem esse fio passando aqui no meio do caminho, que é meio que uma pegadinha. Oi. Hoje nós não vamos resolver nenhum exercício sobre a lei de Kirchhoff, não? Eu vou deixar para resolver os da lei de Kirchhoff na aula da semana que vem, mas se vocês já quiserem resolver, quer dizer, eu acho melhor não resolver agora, porque a maior parte das pessoas não viu os vídeos, como eu coloquei ontem, né? Ontem não, anteontem, pode ser que acabe gerando mais confusão, o pessoal está tentando resolver o de resistência equivalente, e eu já começo a lei de Kirchhoff, aí eu faço na aula de segunda-feira, a gente vai só resolver exercícios sobre lei de Kirchhoff e geradores, tá bom? E aí, esse circuito tem uns circuitos aqui embaixo também, uns dois. E aí, vocês têm alguma preferência aí de algum deles? Acharam bonitinho? Ou acharam que vai dar... Pode desenhar os fios curvos? Como assim? Pedro pediu a letra C, o Wallace pediu a letra C, esse aqui, né? Pode ser esse, sem problema. Ao invés de ser fio reto, pode, não tem problema não. A gente costuma desenhar os fios retos porque isso facilita a fazer os desenhos quando você está com algum tipo de sistema que é muito grande, sabe? Facilita você enxergar os caminhos. E também tem esse formatozinho em U curvo aqui, ó, que deve estar vendo, né? Esse aqui, ó, que é uma convenção. Para que isso aqui serve? Ai, mentiroso. Isso aqui serve para dizer o seguinte, ó. Por que eu não quero me deixar arriscar? Que esse pedaço do fio aqui, ó, ele não está cruzando esse fio de baixo. Ele está passando por cima, entendeu? É só isso. Essa também é a função. Mas você também pode fazer um circuito elétrico assim, né? Botar um resistor, aqui o ponto A, aqui o ponto B, e dizer, eu tenho de A para B esse resistor, e aqui tem um outro resistor que está associado em paralelo com esse outro resistor, que está associado em série com esse outro resistor. Não tem nenhum problema em fazer esse desenho feioso, cabuloso aqui. Mas, em geral, não é isso que você vai ver em um material técnico ou em
uma questão didática mesmo, é só convencionado fazer as linhas retas, tá bom? Vamos fazer a letra C, então? Vou dar para vocês aqui, são 10h22, vou dar 10 minutinhos, 10 não, vou dar 8 minutinhos para vocês pensarem como vocês começariam a resolver. 10h30, eu começo a fazer, e aí se vocês quiserem, tirando dúvida, perguntando alguma coisa, fica à vontade, eu ajudo. Eu quero, deixa eu pegar só esse circuito. Rapaz, só pra mim travou. Tá travado não, deixei a galera até 10h30 pensando em como resolver esse sistema e a gente vai fazer, vai resolver. Rodrigo, eu acho que Vinícius levantou a mão. Ou não sei se é brincadeira dele. Aqui não tem ninguém com a mão levantada, não. Não, ele acabou. Professor, pode falar ou vai esperar até 10h30? Pode sim. Se quiser perguntar alguma coisa, tirar dúvida, só vou começar a resolver ele todo às 10h30, mas tem 2 minutinhos aí para tirar dúvida. Porque esses resistores que tem 8, 12 e 1, eles estão em série, né? Eles e esse de 12 e 1 aqui. Esse? Não. No caso, os 3 de cima e os 2 de baixo. Separados, sem ser juntos. Esse com esse, em série? Não, os 3 de cima, 8, 12 e 1, eles estão em série, né? 8, 12 e 1 não estão não, em série não. Olha aqui a bifurcação. Uma bifurcação aqui, e aqui também tem bifurcação. Então, nenhum deles está... Eles não estão em série um com o outro, não. Então, 1 e 1 está em paralelo. 1 e 1 está em paralelo? Sim. Essa é uma pergunta mais difícil de responder. 8 e 8 está em paralelo? Tá em paralelo. 1 e 1 está em paralelo? Sim, professor. E tá em paralelo e está em série. Vê que coisa estranha. Então é misto. Vou mostrar para vocês o que é que causa de estranho e o que é que faz mudar o que é que simplifica, né? Graças a essa situação estranha
de você não conseguir dizer muito bem se esses dois caras estão associados em série ou em paralelo. Eu digo, colocar aquele problema que tem uma malha infinita, aí você tira só um resistor e perde a resistência entre os pontos que esse resistor estava. Eu não consegui entender o começo da tua frase. A Alan cortou o comecinho, aí... Aquele problema é que você tem uma malha infinita de resistores, aí você tira só um, aí perde a resistência equivalente entre os pontos que você... Essas são as questões típicas de só explorar a teoria, né? Porque não existe um circuito com infinitos resistores na prática. Eu resolvi com Fazor, tem nada a ver. Você perguntou Fazor. Porque tem uma coisa relacionada com o atraso de corrente que a presença de infinitos resistores causa e tudo mais. Realmente não é... Nem está dentro do escopo do conteúdo, sabe, dessa disciplina, esse tipo, mas é bem interessante. Se vocês tiverem a oportunidade de estudar um pouquinho mais, principalmente de corrente alternada, é muito bonito o formalismo matemático, para quem gostar do formalismo matemático. Né? Legal é dos dias da questão de circuito RC. Ele é meio tenso. Pois é. Tempo de descarga no capacitor, as correções de Maxwell. Beleza. Vamos lá. Cá estamos nós com o nosso circuito, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistores. E eu quero descobrir a resistência equivalente entre esses dois pontos, A e B. O que é que eu aconselho a começar a fazer nesse tipo de circuito? Vejam que tem muitos nós aqui, né? Tem um nó aqui, tem um nó aqui, tem um nó aqui, tem um nó aqui, outro aqui, outro aqui, né? Que é o mesmo ponto B, aqui embaixo. Primeira coisa que façam deem nome para esses nós, para facilitar quando vocês forem redesenhar, tá bom? Vamos ver. Esse cara é o ponto A, esse é o ponto B, então o próximo nó que eu vou dar nome é o ponto C. Escolha um nó para chamar de C aqui. Vou pegar esse que já estava pintado, pode ser? Chamar ele de C. Se esse nó aqui é o ponto C, qual o nome que eu dou para esse ponto aqui? Que ponto? Esse aqui de cima. Vocês estão vendo a ponta do meu... Deixa eu apagar aqui e Era isso que eu ia dizer, porque quando o senhor fala aqui, a gente não vê. Ainda não me habituei a mexer com essa mesa. Eu pensava que vocês ficavam vendo a ponta do meu lápis na hora que eu escrevo, mas não veio. Né? Então tá, esse ponto aqui que eu estou falando, que nome eu dou para ele? D. Sai do C, andei aqui, teve algum resistor no caminho? Não, né? Então, o ponto tem o mesmo nome. Esse aqui ainda é o ponto C. Tá bom? Aí, se eu sair daqui do C e andar para cá, eu passo por um resistor. Quer dizer, esse cara aqui não pode ter o mesmo nome que ele, né? D. Eu desço aqui, não tem nada, ponto D. Eu desci por aqui, ponto D. Então, no fim das contas, o meu circuito tem os pontos A, B, C e D. Só tem 4 pontos. Embora tivesse mais nós, 2 nós aqui coincidem, 2 nós aqui coincidem. E lembra que eu falei que esse pedaço aqui tem um negocinho estranho? Por que esse pedaço aqui tem uma característica estranha? É porque, vejam só, os terminais aqui, ó, desse resistor, vou chamar aqui de um ponto E, só para a gente enxergar isso melhor. Os terminais desse resistor são D e E, D e E. Quando os terminais são iguais, qual é o tipo de associação? E aí? Terminais iguais, qual é o tipo de associação? Série. No chat tem várias respostas, mas nenhuma é do meu. Quando os terminais são iguais, é em série? Não, né? Quando os terminais são iguais, é em paralelo, não é não? Tenho aqui um resistor aqui, aí aqui estão os terminais dele, aí aqui eu tenho
Outro resistor com os mesmos terminais. Isso é paralelo, não é? Aí esses dois caras aqui, um e um, estão em paralelo. Mas se eu olhar para o fio, a corrente só tem um caminho para passar aqui. Então eles também estão em série. Eles estão em série e estão em paralelo. O que ocasiona essa coisa estranha? Está em série e está em paralelo ao mesmo tempo. É que olha aqui, ó. As pontas desse resistor são as mesmas, D e D. Quer dizer que esses dois resistores em especial, eles estão numa situação que é chamada de curto, sumiu minha tela, circuito. Esses dois resistores aqui estão ligados no mesmo ponto, de forma que não tem nenhuma corrente passando sobre eles. Então, vocês podem aqui esquecer esse pedaço aqui do circuito. Não tem nenhum pedaço de circuito aqui. Só que interessa é esse triângulo agora. Tá bom? Esses carinhas aqui não fazem parte do circuito. Então, esquece eles. O próximo. O que é que a gente conseguiu ver? Tem alguma coisa em série agora? Se vocês olharem para o novo circuito, esquecendo esses dois caras, não tem mais nada em série. Não tem como fazer nada em série. Então, o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar esse circuito aqui do lado, para a gente já fazer os pontos C aqui coincidirem e os pontos D coincidirem também, para a gente enxergar melhor as associações, tá bom? Então, vamos lá. Vou diminuir aqui o zoom para eu conseguir fazer a cópia do desenho aqui do lado. Professor, no caso, eles estão em turno, porque eles estão ligados diretamente, não é isso? Isso, os terminais deles estão ligados no mesmo ponto. Os dois terminais, ó, estão ligados no ponto D. Então, não passa corrente por eles. A corrente, esse tipo de comentário a gente faz bastante para ajudar a entender. A corrente, ela sempre escolhe os caminhos de menor resistência para passar. Se a corrente tem aqui esse caminho que vai direto desse ponto para esse, que não tem resistência nenhuma, vai ter alguma corrente vindo por aqui? Não vai ter nenhuma corrente que vem por aqui. Agora, se os dois caminhos tiverem resistência, aí sim, tem um pedaço que vai para um lado, tem um pedaço que vai para o outro. Mas quando um tem resistência zero e o outro tem qualquer outro valor de resistência, a corrente todinha vai passar pelo zero. Tá? Redesenhar o circuito aqui do lado. Eu vou redesenhar do lado de cá, tá bom? Não sei se vocês se incomodam, depois eu jogo a figura completa para o lado de lá. Para ficar mais fácil de enxergar os pedaços. Eu tenho aqui, saindo do ponto A, eu sei que eu tenho os pontos A, ponto C, ponto D e ponto B, né? É assim. A, aqui é o C, aqui é o D e aqui é o B. E aí vamos escrever. De A para C tem um de 8 ohms e também tem outro de 8 ohms, né? Tem dois de 8 ohms indo de A para C. Desenho eles aqui. A para C tem dois resistores de 8 ohms. De C para D tem um de 12 e outro de 12. Os dois em paralelo. Então, vou colocar aqui. 12 e em paralelo um de 12. De D para B. De D para B só tem esse cara aqui, né? Que é de 6 ohms. D para B, 6 ohms. Só que também tem esse aqui, né? De C para B, ó. Veja, esse eu já botei, esse eu já botei, esse eu já botei. Esse também tá faltando esse, que é de C para B. É de C e ele vai direto para B, de 12 ohms. E aí agora a gente pode... Eu vou apagar isso aqui para vocês não se confundirem depois. Tá? Agora a gente pode fazer as associações. Em série, a gente já tinha visto que não tinha, então vamos fazer as associações em paralelo. Esses dois estão em paralelo, porque tem os mesmos terminais. Quanto é que dá a resistência equivalente entre eles? 4 ohms. É 8 dividido por 2. Esses dois aqui estão em paralelo, não é? Entre C e D. Qual a resistência equivalente? Professor. Deixa eu mudar de cor. E aí? Eu acho que eu boiei aqui.
Diga aí. Esse 1 e 1 não somou, não? Não, porque, ó, esses dois de 1 em 1, eles estão entre D e D, entre o mesmo ponto, tá vendo? D e D. Então, eles não fazem parte do circuito como um todo, eles estão aqui, ó, em curto-circuito. Então, pode desprezar eles na hora de fazer a resistência equivalente. Tá bom? Tá ok, tá ok. Bom, continue mesmo. Volta para cá. O outro que a gente viu que o outro que está em paralelo aqui é o de 6, esses dois de 12, né? E a resistência equivalente entre esses dois de 12 é de 6 ohms, né? Dividido por 2, 4 e 6. E não tem mais nada que eu consiga associar direto em paralelo. Não tem nenhum par de resistores em paralelo que dê para fazer direto. Então, vou redesenhar o circuito aqui embaixo. Agora dá para fazer embaixo. Eu sei que eu tenho aqui o ponto A. Aqui o ponto A. Vou botar mais para baixo. Desculpa. Pronto. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. De A para... Desculpa, inverti tudo aqui. Tudo é com o nome errado. É ponto A, ponto C, ponto D, ponto B. Agora está certo. De A para B, a gente encontrou uma resistência... De A para C, encontramos uma resistência equivalente de 4 ohms. Então, vou substituir aqui. 4 ohms. De C para D, a gente encontrou uma resistência equivalente de 6 ohms. 6 ohms. De D para B, a gente não mexeu nada, continua de 6. E de C para B também não mexeu nada, continua tendo 12. Então, aqui, continua sendo 6. E aqui em cima, continua sendo 12. E agora? Fiz em paralelo, redesenhei e vou procurar o que de novo? Resistências em série, né? Estão vendo as resistências em série aí? Me digam aí. Tem sim. Quais são os resistores que estão em série? 6 e 6, né? Esses dois aqui, ó, entre C e D, entre D e B. Só tem um caminho para a corrente passar aqui, ó, de C para B. Então, esses dois caras aqui, ó, estão em série. E qual a resistência equivalente entre eles? 12 ohms, né? Só somar 6 com 6. Acabou o que eu consigo visualizar direto que está em série. Então, eu vou de novo. Ó. Redesenhar aqui. A, C. O ponto D vai deixar de existir, porque só tem um caminho direto lá para o B. Então, eu vou botar logo o B aqui. B. Aqui em cima, de C para B, tem um de 12, que já existia. E agora, aqui embaixo, de C para B, tem novamente um de 12, que é o equivalente daqueles dois carinhas que a gente achou. 12 ohms. E de A para B, continua tendo esse de 4 ohms, que a gente não... A para C, continua tendo de 4 ohms, que a gente não mexeu nele. Tá, feito isso, qual é a próxima etapa? Redesenhei, eu procuro agora associações em paralelo, né? Associei em paralelo, tem esses dois caras aqui, ó, entre C e D, tá vendo? Associo esse cara com esse. Quanto é que dá a associação em paralelo de dois resistores de 12? Dando assim. O Vinícius é uma máquina de calcular aqui no chat. A resistência equivalente entre dois resistores de 12 é 6 ohms, né? 12 dividido por 2. Então, encontrei a resistência equivalente, não tem mais nenhuma, vou redesenhar o circuito. Agora eu tenho de A para C, esse carinha aqui de 4 ohms, e de C para B, esse carinha aqui de 6 ohms. Vou colocar o nome dos pontos aqui. A,
C. E, por fim, finalmente, temos esses dois carinhas aqui, só tem dois resistores, eles estão associados em série, junto os dois, isso dá uma resistência equivalente de 10 ohms. Aqui é a nossa resposta. Resistência equivalente. Oi. Quando está em série, a gente soma, e quando está em paralelo, divide, né? Não é bem que divide quando está em paralelo, né? Quando está em paralelo, você tem que associar, a regra geral é fazer aquele negocinho de 1 sobre a resistência equivalente, e aí você soma os inversos da resistência. Mas quando os resistores são iguais e estão em paralelo, aí você divide pelo número de resistores. Ó, Aqui, só diga. Pode dizer, não sei o que você falou, eu só ouvi um cortadinho. subir um pouquinho aí pra cima. Subir pra cima. Poxa. Eu vou subir para cima. Essa aqui eu fiz na vertical, mas outras eu fiz no... Esses dois de 6. Esses dois o quê? Esses dois resistores de 6, ó, onde tem... E ficou 12. Certo, o roxo e o preto, né, que você está falando? Isso. Certo, diga aí. No caso, ele somou eles dois. Somei porque eles estão em série. Aí eu simplesmente somo. E aí, quando está em série, não importa os valores não, tá? Sempre soma. Sempre soma. Quando está em série. Depois ficou esses dois de 12 aqui, em paralelo. Em paralelo. Eles são iguais. Aí você divide pelo número de resistores. Como tinha 2, divide por 2. Se não fosse igual, teria que fazer a lei geral, não é isso? Se não fosse igual, aí quando tem 2 e não são iguais, aí você pode usar aquela regra do produto dividido pela soma. É justamente o que dá aqui, ó. Se eu fizer, ó, já que a gente está falando sobre ele, eu vou fazer o espaço intermediário aqui. Esse caso aqui tem 2 iguais. Se eu quisesse usar a regra do produto pela soma, era só vir aqui. Produto pela soma. Aí ia dar 12 vezes 12, que é 144, dividido por 24. Aí 144 dividido por 24 dá 6 ohms. Que é justamente essa resposta aqui mais imediata que a gente achou. Tá bom? E aí, ficou alguma dúvida na resolução dessa? Não. Então, eu vou deixar vamos colocar esse conjunto aqui de circuitos para vocês resolverem, e aí se vocês ainda estiverem querendo resolver alguma coisa, a gente pode fazer isso no CA, sem problema, vocês já vão ter as questões, então é só falar comigo para ver um horário que a gente consiga combinar, que eu esteja livre e vocês também, para resolver outras questões, ou pode mandar a resolução lá no grupo. Professor, eu tentei fazer desse jeito, ver se está certo, posso ir fazendo comentários, identificando onde é que vocês erraram, se não quiserem marcar um horário só para a gente resolver a questão, tá bom? Eu acho que por hoje, essa questão de resolver os circuitos, encontrar resistência equivalente, foi o que eu optei por fazer junto com vocês, porque foi o que eu vi que tinha mais dúvidas, tá? Eu esqueci de avisar isso, para o pessoal não ficar achando que eu sou chato. Né? Se vocês tiverem dúvida na resolução das questões no final de semana, não tem nenhum problema em vocês mandarem, não. Mas sejam pacientes, eu só respondo na segunda, tá bom? Mas eu respondo todo mundo. Eu respondi ontem de manhã, eu abri o WhatsApp e tinha 26 mensagens no WhatsApp. Dessas 26 mensagens, 14 eram falando sobre essa questão justamente de encontrar resistência equivalente de um circuito. Aí por isso que eu optei, como tem muita gente perguntando mesmo tipo de coisa, eu vou aproveitar e vou fazer isso durante a aula, que eu acho que é isso que gerou mais dúvidas. E as outras dúvidas eram dúvidas pontuais sobre outras questõezinhas da lista, eu respondi diretamente para a pessoa. Mas não fiquem acanhados de mandar dúvida lá pelo WhatsApp, não. Durante a semana eu faço o possível para sempre ir respondendo, assim que eu estou com um tempinho livre para parar. Às vezes eu vejo que a resposta precisa ser um pouco mais longa,
Nessas situações, normalmente eu vou gravar um áudio explicando, não dá para digitar uma resposta muito longa, então eu gravo um áudio e envio para vocês. Uma vez ou outra eu acabo fazendo uma conta, de fato, inteira e mostrando como foi que eu fiz essa conta. Vou parar aqui a apresentação. E mostrando como foi que eu fiz a conta para a pessoa. Isso aconteceu aqui, ó, essa é a porta do meu guarda-roupa. Eu resolvi uma questão completa para o pessoal tirar dúvida e coloquei, acabei fazendo direto aqui no quadro, porque na hora estava sem a minha mesa digitalizadora. Você pode postar um vídeo também junto com a atividade, fazendo a resolução da atividade parecida. Lá, em geral, aqueles vídeos que eu estou colocando tem atividades bem parecidas com o que eu estou cobrando. Por isso que eu não gravei nenhum vídeo. Eu estou... como o tempo para gravar vídeo demora um pouquinho, né? Então, vou colocar as gravações dos CAs, quando eu estiver tirando dúvida com o pessoal, vou colocar as gravações dessas aulas. Hoje a gente fez 3 tipos diferentes de circuito, acho que já deu uma boa ajuda sobre entender melhor como faz, e também ficou o aviso que o circuito que está lá na lista é bem mais simples do que os circuitos que a gente resolveu hoje, tá? Em qualquer um dos 3 circuitos, tá bem mais simples, mas precisou tirar dúvida, chama aí para um CA, a gente combina o horário que vocês puderem e eu também, e me avisem, não esqueçam de quando a gente estiver no CA, me avisar para eu lembrar de gravar, porque muitas vezes eu esqueço quando é no CA, porque o pessoal já chega perguntando e aí as coisas acabam andando mais rápido do que eu espero, e eu fiz dois CA semana passada e eu esqueci de gravar os 2, eu só lembrei, a gente já estava no meio da resolução de uma questão grande, aí eu acabei optando por não gravar para não ficar incompleta as respostas, tá bom? Por hoje, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Se tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade para perguntar, mandem mensagem, mandem e-mail, faz um sinal de fumaça, manda um telegrama, faz alguma coisa que sempre que eu estiver disponível, eu respondo às dúvidas de vocês, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação dessa aula.